Glória a Deus, aleluia. Muito abençoado, já ouviu palavras riquíssimas e poderosas, né? Em nome de Jesus. Cada um que veio aqui, Deus usou, é um nome celestial. A palavra de Deus é a inteira, é a boca de Deus falando conosco, né? Mas você diz, Deus não falou comigo. A Bíblia Sagrada está falando de Deus falando com você. Qualquer lugar que você abrir a Bíblia Sagrada, é Deus falando com você, porque aqui é a inspiração de Deus. É a inspiração de Deus para todos nós. Em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nosso irmão, amigo louvor, deu uma palavra, um maravilhoso, né? Deu a palavra da paciência, que é o que nós estamos precisando. Todos nós temos que ser a palavra forte. Essa noite é essa. Nós tivemos paciência com as doações da urgência da urgência. Porque tem muita paciência. E daí, a minha esposa veio também aí sobre o Carlos. E às vezes eu orou 3 vezes para passar por essa morte, para morrer na cruz. Eu também não queria morrer, quem quer morrer, né? Nossa, por dor tão grande. Mas eu 3 vezes, Pai, seja feita a tua vontade. Então, só as palavras do pregamento nessa noite já enriquece mais, né? A palavra de obediência, tudo, e é importante. Uma palavra riquíssima, e o pastor João deu essa palavra forte, depois louvou maravilhoso, né? Mas já estamos se enchendo da graça do Senhor. Glória a Deus. É uma palavra que na aldeia da segunda é uma palavra pequena também, porque o de doutrina, a doutrina cada um ajuda vai fazer. O caso Deus também, louvor, todo mundo louvou, né? Isso é a bênção de Deus, né? Não podemos se preocupar demais, porque senão nós esperamos a confiança do Senhor. Vai pegar e falar que vai fazer as coisas acontecer no nome de Jesus. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 40 em diante, 46 em diante. Capítulo 10, versículo 46 em diante. O cego de Jericó. Vamos falar sobre o cego hoje. Então, é um milagre. Isso aqui, vai sair aqui com fé essa noite, porque o que acontece aqui é maravilhoso, né? Vamos falar ao Senhor. Vamos falar. Meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, nesta noite nós entramos em oração pedindo, Senhor, que o Senhor venha preparar nossos corações para a tua palavra, Senhor, venha me usar, e não que eu venha fazer a tua vontade, e nem venha fazer o que eu quero, mas que o Espírito de Deus venha me instruir, Senhor, para fazer aquilo que é bom para a tua igreja, e que o Senhor quer que faça, e não o que eu quero, nem o que nós queremos, Senhor, mas que tudo seja feito à tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos agora, que agradecemos, Senhor, já para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todo encontrado está aqui, ó. Depois foram, 10 ele vai dizer assim, depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, meditando, e ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando nesse, quem é que chama-me? E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando isso, o que quer que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Foi logo ele viu e
seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Pode acertar no nome de Jesus, né? Uma passagem de grande milagre, né? Um milagre maravilhoso, né? Então, a gente vê nessa passagem a importância de você abrir a sua boca e de você gritar em alta voz. Não gritar para qualquer pessoa, mas pedir a quem pode resolver. Ele sabia da forma de Jesus, sabia de todos os milagres que ele já tinha feito por aquele tipo menor. Então, quando ele viu alguém falar para ele que quem estava passando era Jesus de Nazaré, então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas você viu que quando ele começou a gritar, a multidão queria abafar ele, queria parar dele, para ele não queria que ele queria de toda forma que ele parasse. Mas ele aumentou o tom, ele começou a gritar mais alto, ele começou a se esforçar mais ainda. Então, no dia de hoje, é a mesma coisa. O Senhor está esperando o nosso grito, como esse cego estava ali gritando pelo seu socorro. E nós também, às vezes, temos que gritar também pelo socorro que vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Qual é o seu problema nessa noite? O cego estava sem vista, ele queria ver. Talvez tenha algo na sua vida que está nos incomodando e que precisa nos dar um grito também, como deu o cego de Jericó, como deu o bateu pedindo a misericórdia do Senhor. Porque muitas das vezes você não quer gritar porque tem alguém do teu lado, porque às vezes tem alguém que vai escutar você gritar, e às vezes você se envergonha de gritar o nome de Jesus, porque alguém vai descobrir que você é um cristão, que você é crente. E muitas das vezes isso aí que a gente começa a analisar a palavra de Deus, que às vezes Deus quer fazer algo na sua vida, mas a gente impede Deus de trabalhar. Mas o Zé estava preocupado, ele queria alcançar a sua promessa, ele queria alcançar o seu objetivo. O objetivo dele era ver. A pessoa é um pouco difícil, você vai fechar o nosso olho aqui, mas fechar o olho é uma coisa triste. Você não vê nada, não sabe quem está aí na sua frente, não sabe o que acontece, tem que andar. Ou alguém puxando a gente, ou uma bala, é difícil demais. É coisa difícil você não enxergar. Então ele sabia o que ele queria receber esse milagre, e ele se esforçou a receber o milagre. E eu também, você, nós também necessitamos de um milagre. O milagre desse Senhor era ver. Nós também temos milagre a ser feito em nossas vidas, que precisa ser agido por o mesmo Jesus que fez esse milagre na vida do brasileiro. Então ele também está esperando um grito de verdade de nós. Ele está esperando uma ação de verdade da nossa parte, para que ele possa nos atender, para que ele possa resolver o nosso problema, não resolveu esse homem. Então, não há ele disse que não faz acepção de pessoa. Ele não vai dizer que vai fazer só, não, ele faz de acordo com a nossa fé, porque aquilo é a tua fé que fez acontecer isso. Então, o que precisa nós entender que a nossa fé que vai fazer as águas mover a nosso favor e chover na nossa roça e os milagres acontecer a nosso favor. É a nossa fé. Então aqui, quando esse homem viu falar que era Jesus de Nazaré que passava por ali, aumentou a fé dele, porque ele sabia dos milagres que ele já tinha feito, e sabia que Jesus era capaz de resolver o seu problema. Então nós também estamos na igreja. Nós sabemos que a igreja, Jesus está aqui, porque eles não tiver um, dois ou três, reunindo o meu nome, eu estarei no meio. Então nós não estamos só aqui nessa noite. O Jesus que curou esse cego está aqui nessa noite, querendo resolver o seu problema, querendo fazer algo comigo com você. Para você ter fé e ter confiança e acreditar em Jesus, não acreditar no que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo, acredito no que eu estou dizendo, é meu, eu entendo mesmo, mas se eu estivesse falando de mim, mas estou falando da palavra dele, com toda a ousadia, acreditando que o milagre pode alcançar eu e você nessa noite, através da palavra do Senhor, né? Então, esse homem, ele viu falar de tantas coisas que Jesus fez, então ele se preocupou em gritar, né? Então aqui, depois foram para ele, então quando ele saiu da cidade, ele viu aquele rosto de tantas pessoas e ele disse: quem é? É Jesus do Nazaré que passa. Então ele começou a gritar, e ele gritou até Jesus escutar. Ele escutou e parou, né? Então, enquanto Jesus escutava, não
para gritar, porque ele gritou até eles parar e mandou mensageiro para falar: ela, demorando, de anima, que o mercado está chamando. Então, foi com toda a fé que ele jogou a capa fora. A capa era como se fosse uma licença para ele estar naquele lugar. É como se fosse uma varal da prefeitura, porque ele tinha aquela capa para todo mundo respeitar ele, porque ele estava ali com a autoridade dos magistrados, a autoridade dos governantes, para que ninguém comparasse. Então ele já jogou aquela capa fora, porque foi com tanta fé que ele jogou aquela capa fora. E foi ter com Jesus com toda a confiança. E quando ele chegou lá, Jesus perguntou: Jesus sabia o que ele queria, mas eu fiz a pergunta para ele: o que é que quer que eu te faça? E ele disse: eu quero. Ele disse: eu quero ver. Ele disse: então veja, a tua fé salvou. Tua fé fez isso. Então, nós temos que ter inteligência, ser inteligente. E muitas vezes tem gente que diz assim: Deus sabe o que eu quero, mas ele quer ouvir você sair da sua voz. Ele quer sair o som da sua garganta. Ele quer ver você falar. Porque quando você fala o que você quer, alguém vai escutar o que você está querendo. E é isso que Jesus quer. Alguém vai escutar: eu quero isso. E Jesus está ali para realizar. Então, quando você diz o que você quer e Jesus realiza, aquelas pessoas que ouviu o que você pediu a ele, e vê realizado, vai aumentar a fé deles também, vai conhecer a alma também, porque está vendo o milagre acontecer ali, ao olho vivo, ali na hora, ali, como aconteceu com esse cego. Né? Então, da mesma forma, somos nós. Nós temos que tirar todo o embaraço, tirar os impedimentos que impedem, vai chegar até o Senhor Jesus Cristo, para receber um milagre da parte dele. Né? Mas vê que quantos milagres aconteceu na Jesus andando aqui na terra, né? Eu já ouvi falar daquela mulher que pediu água para Jesus, né? Aquela pessoa que queria ir água no poço, mas ela não imaginaria que a água que queria lá era a água da vida, era o poder de Deus. Ela disse que ela recebeu um poder tão grande, ela voltou na cidade e ela ganhou muitas pessoas através daquela mulher. Ela foi uma maior evangelista naquele lugar, ganhou todas as pessoas e trouxe aquela multidão de gente para Jesus fazer. Então, é impossível nós ser sinceros com Jesus e nós não receber algo da parte dele. Nós temos que ser sinceros com ele para não receber algo da parte dele. Ele tem tudo do melhor para nós. Ele tem coisas grandes para nós, né? E ele faz coisas maravilhosas no nosso meio. Mas é difícil nós servir a Deus, como a minha amiga falou, que estava nessa noite, já falou tanto de coisa para aquela hora, buscando de Deus. Você acha que é fácil nós estar aqui com tanta perseguição, com tanta coisa que impede e quer tirar nós dos caminhos de Deus? Nós temos que ser inteligentes e saber se vai suportar as aflições, suportar as contradições que Jesus falou, que suportou todas as contradições, suportou todas as lutas, a humilhação por amor de mim e de você. Então, ele fez já essa parte, já passou por também, ser valente, vamos ser também, ser perseverante em qualquer coisa, porque o melhor tem para mim e para você. Ele tem o melhor para mim e para você. O que ele está precisando é que você tenha paciência de esperar o que vai acontecer, porque vai acontecer coisas boas na minha e na sua vida, pelo fato de nós ser o servo dele, como aconteceu na mão desse servo que estava ali. Quando ele chegou lá, Jesus realmente atendeu o seu pedido, né? E muitos repreendiam, naquilo 48 fala assim, e muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele clamava, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe, chama, e chamando o cego, e dizia, tem um ano, ele te chama. Chamou, né? E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. No 51, Jesus falando, disse-lhe, que quer que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha visto. No 51, Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. Então, esse realmente não só recebeu a visão, como também recebeu a salvação, porque ele seguiu a realidade. Ele disse que, aí ele continuou, vai, a tua fé te salvou.
Ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, significa que quanto mais segue a Jesus, mais se salva. Porque é impossível você ter salvação sem seguir Jesus. Como no caso do Zé leproso, ele recebeu a cura, mas só um que voltou. Ele disse que o que foi salvo foi aquele que voltou, você teve só a cura. E tem gente nos dias atuais, tem gente no mundo que tem recebido só o milagre, mas não tem recebido a salvação. Mas aquele que segue Jesus, esse é salvo, porque se está seguindo as pisadas de Cristo. Então você não quer que mais seja somente ouvinte, somente pessoas que andam atrás do milagre, mas pessoas que andam atrás seguindo Jesus. Porque ele disse que vai seguir as suas pisadas. Aí nós somos salvos, está falando a palavra de Deus aqui. Como ele falou, para Zaqueu também, e disse, quando alguém murmurou dizendo que Jesus ia dormir na casa do pecador, Jesus falou, mas esse também é filho de Abraão. Então, Jesus ele salvou que seria perdido. Então, o Senhor salvou Zaqueu também. Porque Zaqueu estava perdido, mas ele achou e salvou. Porque Zaqueu também, depois que ele teve um encontro de Jesus, ele foi seguir outro Jesus. Ele seguia Jesus, disse que ele andava nas ruas junto com os discípulos, chorando, alegre, feliz. Então, por quê? Porque ele recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo. E nós também não sabemos. Mas se nós não prestar atenção e não focar em Jesus, como a palavra da semeadora lá do pé negado, que ficava a semente dos espinhos, o incomoda dessa vida acaba com a nossa fé, e a terra se torna pouco, e as conversações do mundo e os pesquisas do mundo, que é as contradições, vai você se sentir sufocado e você morre, a sua fé morre, e você perece. Então, nós temos que fazer de tudo para que, como esse homem aqui, essa multidão estava pedindo para ele repreender, olha, se cala, porque você está incomodando o mestre, tem que dizer isso. Como também, quando Jesus foi curar a filha de Jairo, que ele ia descendo do caminho para curar a filha de Jairo, a multidão do caminho não precisa ir mais, ela está morta, não precisa incomodar mais o mestre. Aí Jesus falou, eu irei, e ele foi. Então, sempre vai ter alguém que vai tentar te impedir você ter um encontro com Jesus. Sempre vai ter alguém que vai impedir que ele faça um milagre na minha sua vida. Sempre vai ter mais gente para impedir que você receba o milagre de Deus, porque para até ajudar você chegar até receber o milagre. Então tem muito impedimento, e é nesse foco que nós temos que examinar, porque não vamos deixar que os impedimentos dessa vida seja a pedra de tropeço para nós não chegar onde está o mestre, né? Aquelas pessoas pedindo para ele também, ele não deu ouvido a essas pessoas, mas ele alongou, ele aumentou o som da sua voz e gritou mais forte. Aí aquela mulher viu e disse, alguém me chama, quem me chama? Então ele mandou chamar e ele veio e ele recebeu a cura, recebeu o milagre, recebeu o milagre. Então, Jesus quer fazer milagre em nosso tempo. É uma prova que ninguém vem até Jesus para não sair com a vitória. Ninguém vem até Jesus para não sair com as bênçãos dele na mão. É só você crer e confiar. Logo, no primeiro tempo que nós recebemos Jesus, eu e o pastor Raimundo, nós andávamos juntos, e nós estávamos empregados um dia, nós fizemos uma oração de noite, e nós fomos para arrumar emprego. Todo dia nós arrumamos um emprego. A palavra, nós vimos uma palavra, essa é uma palavra boa, uma palavra de portas abertas, uma palavra de milagre. Nós saímos com fé, todo dia nós arrumamos um emprego. Até nesse dia de hoje, nós trabalhamos nessa área que nós arrumamos, até hoje, estamos aí trabalhando, eu estou trabalhando porque Deus abriu as portas, Deus abre as portas, e nós que já somos empregados no nosso emprego, nós temos que estar com Jesus, porque não tem emprego, tem muita gente que tem inveja, quer derrubar ele, quer derrubar você, tem todo emprego assim, tem pessoas que querem tirar você, quer tentar degredir a nossa imagem dentro da empresa, muitas das vezes. Quer dizer que o que você faz não é suficiente, quer dizer que o que você faz não está correto. Tem muita gente que tenta nos atrapalhar, né? Mas Deus, na oração, Deus faz com que as palavras das pessoas cheguem distorcidas na vida na mente daquele que é superior a nós, daquele que comanda na empresa, e ele não vai entender, porque Deus não permite. Aí alguém quer falar mal de você e não consegue, fica falando bem, porque
Porque Deus não vai permitir por fato de você confiar nele, de você acreditar nele. Então, tudo Deus está trabalhando para que aconteça as coisas boas na nossa vida. Ainda que alguém queira que aconteça o contrário, não vai acontecer, porque Deus vai deixar pelo fato de você estar confiante nele, acreditando nele. E se nós estamos aqui nessa noite, o projeto de Deus acredita no milagre de Deus, acredita na resposta dele. Como esse homem também acreditava que chegando até Jesus, ele ia ser curado, ele ia enxergar como ele chegou. Então, nessa noite, nós também vamos pedir a Deus. Esse homem foi curado da visão, carnalmente, fisicamente, ele foi curado. E vamos pedir a Deus. Tem todos os tipos de cegueira também na vida do ser humano, uma cegueira espiritual, que muitas vezes ocorre na vida das pessoas, de não enxergar as bênçãos de Deus. Porque muitas vezes o que está faltando é nós enxergar o potencial espiritual da parte de Cristo, da parte do Senhor. Nós enxergar que Ele tem o poder de fazer, e que Ele quer fazer, e que Ele quer agir, Ele quer transformar, Ele quer mudar. E é isso que nós temos que enxergar. Porque muitas vezes esse não estava cego de verdade. Mas a nós bem vista, estamos cegos. Porque nós não conseguimos enxergar só os bens materiais, enxergar só o cara desse mundo e deixamos de enxergar o oculto de Deus, deixamos de enxergar as coisas maravilhosas que está sendo revelada para nós, e nós não vemos porque estamos olhando com os olhos carnais. O Senhor disse que os nossos olhos têm que se converter, nossos olhos têm que ser, que coloca colírio nos teus olhos para que tu veja a minha glória, para que tu veja as minhas peças. É tão certo isso que Jazi, quando estava junto com o homem de Deus, estava no exército de Samaria, matar todo mundo, mas ele olhou e não viu nada. Mas aí o homem de Deus disse: Pai, permita que esse homem veja o que eu estou vendo. Pediu para abrir os olhos dele, ele abriu os olhos, ele olhou para o céu e viu o exército de Deus que estava protegendo eles ali. Estava protegendo, então viu que o exército que estava lá dentro era muito maior do que o exército que estava lá para destruir. Então ele viu o exército trabalhando a favor deles e fizeram com que aqueles soldados fossem embora tudo e eles não sabiam que estavam embora, mas que o exército espiritual que só via quem tinha visão para ver. Então Deus pediu para abrir a visão de Jazi e ele viu também. Então muitas das vezes nós temos que pedir a Deus que abra a nossa visão espiritual para que nós possamos passar a enxergar as coisas de Deus. Porque quando nós começarmos a enxergar as coisas de Deus, nós vamos prosperar. Porque nós vamos ver e os olhos vir o que Deus tem preparado para mim e para você. Nós vamos passar a enxergar o que Deus já está preparado para mim e para você. Você vai conseguir ver nos seus olhos o que Deus já preparou para mim e para você. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser curados na nossa visão espiritual, para nós conseguir ver o impossível, para ver as coisas de Deus, para nós começar a enxergar o que está preparado para mim e para você. Porque muitas vezes nossos olhos só vão conseguir enxergar aqui as coisas terrenas, para nós termos que ter visão para enxergar o mundo espiritual, enxergar o além de Deus, para nós ter confiança e acreditar e saber que tudo está preparado para mim e para você. Então, fique com essa palavra nos nossos corações e acredite que o milagre do Senhor é para mim e é para você que acredita nessa noite. O milagre do Senhor é para nós. O milagre do Senhor é para aquele que acredita, para aquele que confia. Então, sei que você vai acreditar e vai confiar e Deus vai fazer o milagre que você precisa. Começou, precisava de enxergar, ele enxergou. Eu preciso de algo, você precisa de algo. Então, toca nas mãos de Deus, fala em alta voz: Deus, eu quero isso na minha vida, eu quero isso na minha casa, eu quero que seja feito isso, e Ele vai atender e vai resolver. Pois o nosso Deus, Ele tem poder e Ele é um Deus cheio de misericórdia. Ele, você vê, é só nós analisar os discípulos. Essa é a história de Pedro. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Isso é para nós, mas não você ficar triste. Porque às vezes você está chateado porque você fez promessa com Deus, você não conseguiu cumprir. Você tem que estar no coração, aí está falando, não é uma beleza não, você não vai falar mal de você não vão falar de Deus, então já adora isso, mas ó, seja forte, você fez uma promessa para o Senhor, eu fiz, outro não fez, quantos que fizeram e não cumpriram? Pedro foi um deles, Pedro pegou o Senhor 3 vezes. Então quando tem um encontro com Pedro, Jesus chega lá, Pedro triste, preocupado, porque Pedro pensava
que Jesus excluía ele, que Jesus ia abandonar ele, e que não queria nada mais. O pensamento de Pedro era esse. Mas Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Primeira vez, terceira vez, Pedro disse: sou mais ainda. Aí ele disse: então apacenta a minha igreja, apacenta a minha ovelha. Então, aquele homem que negou Jesus, aquele homem que não era firme, mas Deus sabia do potencial dele, do que ia acontecer na vida dele. Então, ficou com ele, pastor. Um homem que no futuro, depois de tudo isso, a sombra dele curava. Então, Deus está olhando para mim e para você: ele quer mudar a sua história, quer mudar a minha vida, ele quer transformar. Ele investiu em mim, investiu em você, e ele tem algo para acontecer na minha e na sua vida, e é algo bom, maravilhoso. Então, vamos confiar, vamos acreditar que você não é qualquer um, você é o Espírito de Deus, nós somos o Espírito de Deus, e a vitória vai ser grande na minha e na sua vida. Amém? Vamos falar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, todo-poderoso Deus, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, eu rogo ao Senhor pela tua santa palavra, e te peço que venha nos encher do poder da graça, meu Deus e meu Pai, venha curar a nossa visão espiritual, venha dar a visão espiritual, visão diária, venha prosperar em nossa fé, em tudo, Pai. É o que nós pedimos nessa noite, Senhor. Vem fazer milagre, abençoa nos ouvindo a palavra de Deus, as pessoas que nos acompanham no Facebook, no YouTube. Senhor, salve essas pessoas, vai milagre sobre eles, cura pessoas enfermas, cura aqui, cura em todo lugar, meu Deus e meu Pai. É o que nós pedimos nessa noite, que o som do Senhor venha se derramar em nós, que algo em nós venha mudar, que algo em nós venha mudar na vida do teu povo, Senhor. Prospera o teu povo, abençoa este povo, Senhor. Vai milagre sobre ele, cura, Senhor, aquele que está enfermo, vai milagre, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos no nome do teu filho amado Jesus Cristo, já, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, o reino do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, e todos amém. A paz do Senhor seja com a igreja, com a igreja.